Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje, com o nosso segundo vídeo aula, nosso segundo curso sobre o batismo. Eu estou dando um curso aqui, vou dar um curso completo sobre os 7 sacramentos. E o batismo nós temos 3 vídeos para fazer. Já fizemos um. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Convido você, antes de assistir esse vídeo aqui, você passar lá, participar do outro vídeo, e depois você vir e ver esse, para você poder ter sentido, naquilo que a gente está passando para vocês sobre os 7 sacramentos. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta, uma dúvida bem recorrente entre os cristãos. É bíblico batizar crianças? O que a Bíblia e a Igreja ensinam? Então nós vamos conversar sobre isso. Eu vou explicar para vocês aqui, o porquê que eu quero explicar isso aqui, detalhar isso aqui para vocês. Eu vou conversar aqui com vocês antes da gente partir para essa videoaula. Essa questão, essa dúvida, ela é recorrente. Muitas pessoas falam que só adultos devem ser batizados. E Jesus ele fala diferente. É isso que nós vamos entender aqui agora. Hoje vamos mostrar, vamos ver que o batismo de crianças não é invenção da igreja moderna, mas nasce da própria Bíblia, da prática dos apóstolos, dos ensinamentos constantes da igreja, desde os primeiros séculos. Então hoje aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia, dentro da Bíblia, em histórias, dentro das histórias da igreja, e doutrina também. Nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje, tá bom? Eu preparei aqui, uma folha, são 4 folhas, deu 4 folhas aqui. Tudo que a gente vai conversar, para a gente não se perder. E se ficar dúvida, eu vou estar aqui aberto para respondê-las, em vídeo aqui para vocês. Eu peço que vocês comentem aqui se ficar alguma dúvida, ao decorrer desse vídeo. E se você está gostando aqui do nosso curso, sobre os sacramentos, e nós estamos no batismo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, para eu poder ver que você está gostando e para ajudar a fortalecer mais o nosso canal, para a gente continuar trazendo aqui os conteúdos do Evangelho do Dia. O nosso conteúdo é Jesus Cristo, para nós continuarmos trazendo aqui Jesus Cristo para vocês aqui através desse canal, tá bom? Então vamos começar. Jesus ele manda que batizemos a todos. A gente vê lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que ele fala: ide e fazei de discípulos de todas as nações, batizando-os. Então nós vemos que Jesus pede para fazermos discípulos em todas as nações. E ele não fala só de adultos, ele fala de crianças, jovens e idosos também. Todas as nações envolvem homens, mulheres, jovens, idosos, crianças. Jesus não coloca restrição por idade, não coloca, mas ele fala para batizarmos todos. Jesus acolhe as crianças e coloca como exemplo. A gente vê lá em Lucas, capítulo 18, versículo de 15 a 17, que traz o relato das crianças sendo levadas a Jesus para serem tocadas. E os discípulos que a impedem. Só que ele vai falar assim: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeça. Por quê? O reino de Deus pertence aos que são como elas. E o mundo seria muito melhor se fôssemos igual às crianças. Criança não tem maldade. Criança, ela só fala a verdade. O mundo seria muito melhor se fôssemos como crianças. Encontrar a verdade escondida nesse mundo. Não teria ladruagem, não teria pessoas que roubassem a outras. Todo mundo iria respeitar todo mundo. Se o reino é delas, por que negar o sacramento que abre a porta do reino? Eu pergunto a você, por quê? Se o reino é das crianças, por que nós negamos o sacramento que abre as portas do reino? Jesus só não permite, ele pede que as crianças venham até ele. Jesus Cristo pediu, ele não permitiu só. Ele chamou as crianças e falou: vem cá, meus amiguinhos.
O reino é seu. O batismo é de casas inteiras. No Novo Testamento nós vemos isso. A Bíblia registra vários batismos, onde toda a família é batizada. O batismo é de casas inteiras. A casa não mora ali. Com certeza, você não vai chegar em toda a casa e vai ver só o homem e a mulher, não. Ali criança também. Jesus fala, o batismo é de todos, para todos. Não podemos negar batismo. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 15, Lídia é toda a casa. Nesse mesmo capítulo, né, em Atos, capítulo 16, versículo de 31 a 33, fala sobre o carcereiro de Filipós e toda a sua família, que também foram batizados. É possível que esse carcereiro só tinha esposa, não tinha um filho, uma filha, criança, né? Não tinha um idoso. Não é possível que esse carcereiro só tinha esposa. Olha, toda essa família, família é todos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, nós podemos ver que Paulo batiza a casa de Estéfanas. Meus irmãos, Paulo ele batiza a casa de Estéfanas. Toda a casa. E nessa casa não é só adultos, tem crianças. Nós temos que, então, os relatos bíblicos, ele mesmo nos fala que nós devemos batizar a todos, sem restrição. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos. Em todas essas expressões, a palavra grega oikos significa família completa, incluindo crianças. Se fosse proibido ou errado batizar crianças, os apóstolos teriam deixado isso bem claro, mas não deixaram. Não deixaram. Ninguém nasceu. Os apóstolos eles fizeram o contrário. Eles foram e batizaram a todos. A todos. O batismo substitui a circuncisão. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo de 11 a 12, fala sobre isso. Na antiga aliança, a circuncisão era feita em bebês de até 8 dias. São Paulo ensina que os batizados, que o batismo é a nova circuncisão feita em Cristo. São Paulo nos ensina isso, meus irmãos. Por que nós vamos ir contra a Bíblia? Por quê? Se a circuncisão era dada em bebês, olha bem, em bebês, por que o batismo, que é superior à circuncisão, seria negada às crianças? Por quê? Agora nós vamos entender um pouquinho o que a igreja ensina, a tradição apostólica. Olha, desde os primeiros séculos, os cristãos batizam crianças. Escritos antigos, como o Santo Irineu, afirma isso. Jesus veio salvar todos, bebês, crianças, jovens e adultos. O batismo é para todos. Jesus afirma. Ensina o catecismo da Igreja Católica, lá no número 1250 a 1252, que as crianças também nascem com pecado original. Por isso precisam da graça do batismo. A igreja sempre batizou as crianças desde os tempos dos apóstolos. O batismo não depende da compreensão das crianças, mas da graça de Deus. Ele não depende da compreensão de crianças, mas da graça de Deus. O catecismo é claro. A prática do batismo, a prática de batizar, né, crianças é uma tradição muito antiga da igreja. Não é invenção, mas é uma tradição antiga da igreja. A igreja que está há mais de 1500 anos de pé. A igreja de Cristo. Responsabilidade dos pais e padrinhos educar essas crianças na fé. Já que a criança não pode processar a fé sozinha, pais e padrinhos
prometem educá-las na fé. É como alimentar um bebê. Ele não entende o alimento, mas precisa dele para viver. O batismo é esse alimento que os pais e padrinhos dão para essa criança. A criança precisa de vocês, pais e padrinhos. Assim também é com o batismo. Vamos falar um pouquinho sobre argumentos pastorais agora. Alguns dizem, mas a criança não entende. Mas eu te pergunto uma coisa, meus irmãos. A criança entende o amor de mãe? Ou o cuidado do pai? Não. Mas assim, mas mesmo assim, ela recebe esse amor, não é verdade? O batismo é o dom, a graça, é presente de Deus. E quanto mais cedo batizar, melhor. Então, meus irmãos, sim, nós devemos batizar crianças. Olha para você ver. Apostólico é ensinado pela igreja desde sempre. O batismo de crianças é bíblico, apostólico e ensinado pela igreja desde sempre. É um ato de amor dos pais que querem dar ao filho ou filha o maior de todos os presentes, que é Jesus Cristo, a vida nova da graça. Deus, então, ele possa continuar nos abençoando e abrir a nossa mente para nós vermos. Porque é bíblico batizar crianças. É apostólico também. E assim nos ensina pela igreja desde sempre. Espero que vocês tenham entendido a partir dessa explicação que eu dei para vocês. Se você não entendeu, comente aqui. Peço de novo que você deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal, comente aquilo que você tem a dúvida. E voltando à parte do like e de inscrição, isso nos incentiva a continuar trabalhando, evangelizando por você, filho amado, filha amada, e por todos aqueles que estão perdidos. O canal Rede Católica só existe, não é por mim, porque eu existo, graças a Deus, é por Ele, pelo Senhor. E esse canal, ele existe pelo Senhor e por vocês, para levar Jesus Cristo até a casa de vocês. Esse canal existe para vocês, para evangelizar vocês. Bom? Então eu peço que vocês nos ajudem também, compartilhando, divulgando o canal. Fala, olha, tem um canal Rede Católica ali, prega o evangelho todo dia e mostra pra gente a verdade. Bom? Que Deus assim nos abençoe. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estou deixando aqui para vocês 2 vídeos na tela finais. Um vídeo é sobre o primeiro do vídeo do batismo que a gente fez. Para você entender isso aqui, é melhor você assistir o outro. E o outro é sobre o evangelho de hoje, né? Que é o evangelho enriquecedor, que nos ajuda a saciar a nossa alma. Bom? Fica com Deus e até amanhã.